privilégio de estar nesse púlpito. Uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer, ministrando a palavra do Senhor. Esse púlpito onde tantas vezes eu fui e continuo sendo alimentada e abençoada e edificada pela palavra de Deus. É um privilégio maravilhoso. O outro privilégio que eu tenho é de ter sido arrancada com mão forte pelo meu Deus do lamaçal do pecado. Parece repetitivo, mas nós não podemos deixar de glorificar, de exaltar e de bendizer o Senhor todos os dias por isso. No momento em que o louvor cantava o primeiro hino aqui, eu falei: Senhor, que privilégio maravilhoso. E o propósito de Deus para as nossas vidas, queridos, é que nós fôssemos alcançados, que nós fôssemos tirados de onde nós estávamos, do pecado, da malícia, da maldade, das mãos de Satanás, e que nós fôssemos colocados entre príncipes. Às vezes a gente fala isso, parece repetitivo, parece uma coisa tola, ou parece assim uma coisa boba, mas esses crentes falam tanto isso. Queridos, é um privilégio, nós temos esse privilégio, mas nós estamos essa noite no culto de missões. E a igreja, ela não foi chamada para brincar de ser crente, e eu não estou aqui para doutrinar a igreja, não. E a minha palavra não é uma palavra de doutrina, muito pelo contrário. A minha palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração, a palavra que Deus me deu nessa semana, é uma palavra assim: levanta, porque não é aqui o seu descanso. Levanta, porque não é para nós estarmos parados. Teve lá no Paraná uma época que o pastor Henrique estava ministrando a palavra e ele falou a respeito de um filme. Eu vou ler a palavra já, eu só quero trazer isso porque foi uma coisa assim que me veio assim. E ele falou a respeito de uma frase desse filme. E no final do filme o ator ele diz assim: quando os bons se calam, o mal prevalece. E eu quero trazer essa palavra para nós de uma forma muito diferente hoje, mas de uma forma assim, queridos, que a gente não saia daqui emocionalmente tocados ou emocionalmente tomados, mas que nós saiamos daqui com a nossa mente, porque o nosso mundo é racional, a palavra de Deus diz, mas que nós saiamos daqui com a ideia de que quando a igreja se cala, quando a igreja para, quando a igreja permite, Satanás, ele toma espaço. Quando a igreja para, quando a igreja se cala, quando a palavra de Deus ela não é ministrada por mim e por você, e fomos chamados pelo Senhor para fazer isso, Satanás ele prevalece, porque a intenção dele nesse tempo todo é essa. A ideia dele o tempo todo é roubar, matar e destruir. Deus nos chamou para que nós levemos vida àqueles que estão perecendo, e quando nós não fazemos isso, Satanás toma um espaço que é nosso. Eu queria convidar você, mesmo assentado do jeito como você está, que nós abríssemos a palavra de Deus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós ouvimos já bastante, já conhecemos essa palavra, já foi pregado, já foi ministrado, mas eu queria trazer um paralelo para nós dessa palavra com o chamado que Deus fez para cada um de nós para sermos evangelistas e missionários, porque todos nós fomos chamados como evangelistas e missionários. Nós temos igrejas que dizem: nós fomos chamados para fazer vencedores, nós fomos chamados para fazer isso, para fazer aquilo, nós fomos chamados para ganhar almas para o Senhor, nós fomos chamados para que o reino de Deus seja implantado, seja falado, seja pregado aqui nessa terra, e para que almas sejam arrancadas das mãos de Satanás e trazidos para onde nós estamos, queridos.
pastores. Deus chamou a igreja para ser evangelista. Deus chamou a igreja como missionários. E missionários, às vezes a gente olha aqui, muito bonito e tal, é Índia, tem continente, tem países e tal, mas tem uma pessoa do seu lado, um vizinho seu, tem uma pessoa à sua porta que precisa de uma palavra. E você pode ser missionário no seu bairro, você pode ser missionário na sua rua, você pode ser missionário dentro da sua casa. Amém. Deus não chamou a igreja para que todos vão fazer missões nos Estados Unidos, na África, no Japão, não. Mas Deus nos chamou como missionários. E onde nós tivermos a oportunidade de fazermos missões, nós temos que estar prontos e preparados. Vamos ler rapidamente. Eu não quero tomar muito tempo, eu sei que o horário está bem avançado, mas eu prometo que vou ser bem rápida e bem sucinta, porque a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela vai batendo, batendo, batendo. Nós ouvimos bastante hoje aqui, nós vimos nos vídeos, nós vimos tantas coisas, ouvimos tantas coisas aqui, e Deus, desde o começo, queridos, Ele está testificando, Ele está falando, Ele está tratando, Ele está agindo nos nossos corações, nos preparando, porque esse ano de 2012 é o ano do solavanco da igreja, é o ano que nós vamos romper, queridos, romper com os dogmas, romper com as dificuldades, romper com as lutas, romper com esse marasmo que é a igreja, né? A igreja de São Cristóvão não, a igreja do Senhor Jesus Cristo no geral, ela se acomodou, e Deus não quer isso para a sua igreja. Nós queremos morar no céu, nós queremos viver uma vida maravilhosa com Deus fora desse mundo, mas primeiro nós temos que ganhar aqueles que precisam ser ganhos nesse lugar, para depois o Senhor levar a sua igreja. E nós não podemos nos acomodar. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disse: eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se,
misericórdia. Queridos, a igreja estava fundada, já havia a igreja, era só uma questão de tempo. A promessa já havia sido feita, a promessa já havia se cumprido. Aqueles homens, eles estavam com a promessa cumprida na frente deles e eles não conseguiam enxergar a promessa que havia sido feita, a promessa cumprida diante deles, mas por uma questão de fé, de falta de fé na verdade, eles não enxergavam. Quantos de nós recebemos promessas? Quantos de nós fomos chamados? Quantos de nós recebemos uma proposta para nos empenhar na obra de Deus e em algum momento, embora essa promessa tenha sido feita pelo próprio Deus, nós desanimamos, nós deixamos ser interrompido nas nossas vidas essa promessa por causa de um impedimento qualquer que seja. A morte de Jesus Cristo era um impedimento para que aqueles homens entendessem que Jesus Cristo havia formado uma igreja e que a promessa para eles era que eles iriam a todos os lugares e que as pessoas seriam alcançadas por aquela promessa. Satanás muitas vezes ele venda os nossos olhos para que a gente não veja e não entenda que a promessa de Deus nas nossas vidas é um fato. E nós vamos entender isso através da fé, queridos. No meio da dificuldade, no meio da luta, no meio desse impedimento que fazia com que esses homens não entendessem que Jesus morreu, o cumprimento da promessa já havia sido feito e eles já sabiam. Eles já haviam recebido a notícia de que as mulheres foram até o sepulcro, não encontraram Jesus e trouxeram a notícia. Os homens foram lá, procuraram, não encontraram Jesus no sepulcro e trouxeram a notícia dizendo: ele vive, mas aqueles homens não entendiam. A promessa estava cumprida. Jesus disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. Aqueles homens, eles receberam essa promessa, mas eles acharam mais fácil, talvez até mais cômodo, entender que a promessa não se cumpriria, que havia algo errado, que não ia acontecer nada, e eles pegam as coisas deles e vamos embora. E eles se acomodaram, eles não